Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 84. Isso aí, 84, tá? Nossa página na internet, anota aí, ó. Pode digitar aí, ó. www.evangelionolar2012.blogspot.com. Ali você vai encontrar este vídeo. Toda sexta-feira a gente coloca um vídeo novo, tá? Então, toda sexta-feira, nesse endereço, www.evangelionolar2012.blogspot.com, você encontra este vídeo. Você encontra um guia sobre como praticar o Evangelho no lar, o passo a passo. Você encontra o texto do Evangelho. Hoje, por exemplo, nós vamos abordar capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, ó, capítulo 10. É aquele que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 18, Instruções dos Espíritos, a indulgência. Indulgência é o que? É você praticar a bondade naturalmente, sem segundas intenções, né? Sem querer nada em troca. Então, você lá nessa nossa página, você vai encontrar esse vídeo, vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Então você encontra lá o texto da página de preparo. Ah, mas tem Evangelho, tem cada palavrinha complicada, tem umas palavrinhas, né, que são difíceis o entendimento. Não tem problema, lá a gente também coloca o significado das palavras mais difíceis. Tem o Tira Dúvidas, basta enviar um e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. A gente tira as dúvidas ali também. Então, se antes você tinha alguma desculpa para não fazer o Evangelho no lar, acabou a desculpa. Você que está assistindo aí, que tem o Facebook, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Compartilha, curte, bota o nome dos colegas ali, das pessoas, né, para que elas vejam e não fiquem depois colocando desculpa, né, para vocês. Ah, que eu não sei não dá para praticar o Evangelho não, é muito complicado, eu não tenho Evangelho. Ah, vou botar o teu nomezinho ali para você curtir ali, para compartilhar. Então não tem mais desculpa. Então já falamos a nossa página no Facebook, já falamos aqui do Evangelho, já falamos do Tira Dúvidas. Essa semana não teve nenhuma dúvida enviada, tudo bem. Hoje, uma recomendação, né? Estamos no nosso programa número 84. O ideal, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, é que você comece a partir do número 1. Isto não é uma obrigação, tá? Se você quiser fazer, tem gente que gosta de fazer o Evangelho, faz hoje o 84, depois no outro dia faz o 39, depois faz o 46, depois o 25. Não tem problema. Mas o ideal é fazer dentro desse acompanhamento. Faz o número 1, o número 2, o número 3, começando lá pelo capítulo 1º do Evangelho. Por quê? O Evangelho, ele tem toda uma estrutura didática, pedagógica. Kardec era um pedagogo, né? Então, facilita essa compreensão aí, tá certo? Então, ó, vem tudo se completando. Quando você começa no 84 ou começa no 35, perde um pouquinho. Não é proibido, pode fazer, vocês podem fazer normalmente, mas não é o ideal, tá certo? E assistindo esse vídeo, estamos quase completando os 5 minutos iniciais, colocou qualquer vídeo nosso, corre os primeiros 5 minutos, quando eu faço essa introdução, que aí a gente começa efetivamente já o estudo do dia, tá bom? Sendo assim, vamos dar início, né?
com a prece inicial. Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, amigos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, presentes, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o conhecimento, o esclarecimento, o entendimento dos princípios morais ensinados pelo Mestre Jesus. Que possamos no estudo de hoje aprender, refletir e melhorar cada vez mais em nosso dia a dia, conseguindo com a mudança de nossas atitudes para melhor, atingir o nosso progresso moral e a consequente evolução espiritual. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que aqui estão, dando o auxílio, o sustento e o amparo, para que possa este Evangelho no lar do dia de hoje transcorrer nesse clima de paz, de harmonia e de alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a prece inicial, vamos lá, né? Página de preparo. É o capítulo 15 do livro Fonte Viva. O capítulo 15 fala sobre fraternidade. Então, mas por que eu botei o livro ali e estou pegando aqui nessa folha? É porque eu já entrei lá no nosso site, já imprimi, está impresso aqui com o significado das palavras mais difíceis, que fica em vermelho, fica bem mais fácil, tá bom? Então, esse capítulo começa com uma citação de João, no capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É bem interessante isso aí, né? Jesus falou aqui, antes mesmo de fazer a leitura, vocês saberão se são meus discípulos se ficarem gritando o meu nome, viva Jesus! Ele não falou isso não. Agora, Jesus falou que a forma que vão saber que são discípulos dele é amando uns aos outros. Olha que interessante, hein? Então, vamos lá. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, isso aí é um fato histórico, né? Enfim, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Constantino, se não me engano, colocou a religião, o cristianismo como religião oficial do Império Romano naquela época. Eu creio que era isso, não me lembro muito bem, não sei muito bem da história, mas eu acho que foi isso. Mas, de qualquer forma, o que se coloca é que, a partir dali, houve essa condição para a gente colocar essa condição, né? Somos discípulos de Jesus. Então, ele vem falando ali. Organizamos concílios. O que são concílios? Assembleias, geralmente religiosas. Concílios célebres, bonitos, né? Formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé, pela mesma sintonia, pelo mesmo ponto de vista da nossa fé. Então, guerra, vamos destruir esses caras. Eles não têm Jesus como seu Senhor, vamos matar esse cara. Bonito, né?
Aí Jesus fala, amai uns aos outros, vamos respeitar as diferenças, vamos compreender. Aí você compreende tanto que manda matar o cara. Ótimo! Olha só, hein? Vamos lá. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera. Levantando a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Então a gente faz isso. Olha só, não vamos falar dos outros, não. A gente faz isso toda hora. Quando a gente tem a intolerância, quando a gente não aceita os pontos de vista dos outros, eu posso não concordar, mas aquele cara quer falar, deixa ele falar, tá bom? Eu posso chegar e falar, não concordo, agora eu vou brigar, vou bater, vou discutir, enfim, vou me degladiar com aquela pessoa, vou transformar aquela pessoa no inimigo? Será que é por aí? Então vamos lá, ó. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. O punhal é aquela arma, é aquela faca, né? Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Cadafalsos são tablados, tipo forca, guilhotina, para executar a pena de morte, né? Erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Discordou, vai para a forca, vai para a fogueira. E aí vai, né? Estimulamos insurreições. São revoltas, revoluções, né? Insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Então, a gente cria guerras, mata, tudo em nome de Deus. Rapaz, isso pode ser em nome de qualquer um, menos de Deus. Não é isso? Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, templos enormes, maravilhosos, lindos, né? Enfim, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Ou seja, como se aquele palácio, aquele templo enorme fosse proporcionar algum diferencial em relação a isso. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Essa discórdia, que fique claro, no aspecto religioso demais, né? Católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, muçulmanos, judeus, ateus, e fica ali, não, você tem que vir para a minha igreja, não é? Então tá errado, e começa a falar mal, e começa, não, porque só aceitando, só conhecendo Jesus é que você vai para o reino dos céus, e para o reino dele. Outro dia eu descobri uma coisa que foi interessante. O Charlie Chaplin, quem não conhece, verifica lá pela internet, o Charlie Chaplin, acho que todo mundo deve ter ouvido falar no mínimo, né? Charlie Chaplin era ateu. Ah, ele é ateu, então ele está lá ardendo no fogo do inferno, não é isso? Alguns falam isso, né? Porque não conheciam Jesus. Tudo bem. O Hitler, que também acho que todo mundo conhece, dispensa comentários. O Hitler
rico. Sabiam disso? Ah, ele conheceu Jesus, né? Ele deve estar bem demais. Será que tá? Conheceu Jesus e o que ele fazia? Então, não é pelos conhecimentos, é pelas atitudes, não é pelo que você conhece, que você estuda, é pelas suas ações no dia a dia. Ele está comentando aqui, ó, separação, alimentamos separação e a discórdia. Alguém chega para você e fala, poxa, me chateei hoje com fulano. É muito mais fácil alguém chegar do seu lado e falar, aquele fulano não presta mesmo, aquele cara ali, olha, ó, ele é um cara ali, ó, que não presta mesmo, caramba. Mas é difícil alguém chegar e falar, rapaz, deixa isso de lado. Sabe lá qual é o problema que esse cara está atravessando? Se ele está de cabeça quente, se ele está com um problema maior. Outro dia eu vi um amigo meu, estava no carro, né, e indo lá, ele adorava parar o carro na vaga dele. E ele ficava zangado porque quando algum vizinho estacionava, né, na vaga dele. E um dia ele chegou na casa dele, olhou ali, tinha o carro do vizinho parado na vaga. De parente do vizinho, não me lembro direito como é que foi a história, que ele me contou isso, né? E aí ele falou, poxa vida, olha só, parou de novo na minha casa, eu não aguento mais isso, eu vou lá discutir. E aí o cara que estava do lado dele falou, isso mesmo, é um absurdo pararem na sua vaga e fazerem isso. Vai lá mesmo, é isso mesmo, esse cara aí com certeza. Aí quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? O vizinho tinha morrido. Ele parou na vaga dele, deu os passos até a casa dele para pedir socorro, porque em frente à casa dele também tinha um carro parado, então ele parou na casa do vizinho e foi andando para pedir que alguém levasse ao hospital, levou ao hospital e morreu. Mas o importante é que está o carro na vaga dele. E o outro que estava do lado dele semeou o que? Essa discórdia. E quantas vezes nós não cometemos injustiças desse tipo com o nosso próximo por causa da nossa intolerância? Ou porque nós, ou quem está ao nosso lado, semeia a discórdia. Parou na sua vaga? Para em outro lugar. Mais tarde, quando ele sair, você bota na vaga. Não é verdade? Então, ó, citei aí um exemplo. Vamos continuar. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, é indiscutível, é verdadeira. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência. Então, ó, não vou discutir, não vou fazer nada. Não, ele coloca, precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então não é falando de Deus, não é Deus
Deus, eu sou discípulo de Deus, eu amo Jesus, Jesus é o melhor, é o maior. E aí você faz um monte de besteira, cria um monte de discórdia, brigas, atritos, intrigas. De que adianta isso? Não vai adiantar nada. É isso aí que foi colocado. Não é isso? Então, vamos lá. Capítulo 10 já está quase finalizando, né? Capítulo 10 é aquele que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 18. Instruções dos Espíritos à indulgência. Então, é uma mensagem que foi enviada pelo Espírito. Eu não sei direito a pronúncia disso, acho que é do Fetre, não sei. Bispo de Nevers, Bordeaux. Ok, esse do Fetre foi bispo de Nevers, alguma cidade, algum lugar, né? E essa mensagem foi enviada em Bordeaux, na França. Então vamos lá, o item 18, a indulgência. Ele coloca ali: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Indulgência é o que? É praticar o bem sem interesse, sem segundas intenções, né? É praticar o bem pelo prazer de fazer o bem mesmo, né? E esta é uma prática, esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, eliminar, né? A carregar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? É bem interessante, né? Com relação ao próximo, o cara fala que tem um problema, você, já tem a solução. Vem outro que fala: ah, isso é fácil, isso é tranquilo, isso é ótimo. Mas o meu problema eu não tenho solução, é muito complicado. Semana passada eu ouvi uma frase bem bacana falando assim: é uma pena que a gente não tem a capacidade de trocar nossos problemas com os outros. Porque eu sempre sei como é que tem que se fazer para resolver o problema dos outros. Mas não consigo resolver o meu. Os outros, eles sabem resolver, eles sempre dizem qual é a solução para o meu problema. Mas eles não conseguem resolver o problema deles. Então vamos trocar, ele fica com o meu problema, eu pego o problema dele. Bem interessante, né? Por quê? Porque falando assim, eu estando aqui vendo o problema do outro lá é fácil. Mas e vivenciar? E ter o dia a dia aquela situação? Então aquilo que a gente já comentou, né? Semana passada, semana retrasada, a gente enxerga o argueiro, né? O cisco no olho do outro e não enxerga uma trave no nosso. Então vamos lá. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Ninguém presta, mas eu presto. Eu sou uma pessoa boa, tranquila, fácil. Ou também, se eu não sou tranquilo e fácil, reconheço, não sou fácil não, mas pô, o pessoal podia me entender, me aceitar, eu sou assim mesmo. Ah, tá. Eu tenho intolerância com o outro, quero que sejam tolerantes comigo. Ah, tá, entendi. É isso mesmo? Será? Conhece alguém que é assim? É você que está do teu lado. Não, disfarça. Olha pra cá. Olha pra cá. Ó, aqui, ó pra cá. Disfarça, não comenta. Cada um já
Já buscou a sua reflexão, tá ok? Sem apontar o dedo um para o outro aí onde vocês estiverem, por favor, ok? Vamos dar sequência. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O castigará, mais uma vez falando, a gente entende o castigar não é como punir, mas vai dar a ele a proporção, a condição de colher aquilo que planta. Se ele se considera superior aos outros e trata os outros pisando, humilhando os outros, é natural que isso um dia venha acontecer com ele, do lado inverso. Ele sendo pisado por outros que se julgam tão superiores quanto ele, e que façam a mesma coisa. Então, não é castigo, é causa e efeito. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Então, vamos praticar o bem, vamos falar uma palavra boa, não tem o que falar, fica quieto, não vai falar para botar lenha na fogueira. Para quê? A troco de quê? Ah, mas eu disse a ele que ia acontecer isso, agora ele se deu mal, eu vou falar mesmo. Mostrar que eu tinha razão. Então você perde a razão nessa hora. Então você não estava preocupado em auxiliar, você não estava preocupado em ser indulgente. Indulgente é o quê? Em praticar o bem e mostrar a ele o caminho do bem. Você estava preocupado em mostrar que você tem razão. Cabe aí a reflexão, né? Eu posso o quê? Rapaz, deu mole, né? A gente tinha falado sobre isso. Vamos lá, vamos ver qual é a solução que a gente encontra. Aí tudo bem. Mas você vai pisar mais ainda? O cara já está estraçalhado ali, vai pisar mais ainda? Para quê? Ele bota lá, Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade, prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Nessa hora, gente, eu faço questão de fazer um comentário aí. Ele fala Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. E aí a gente vê também muita gente na rua falando: ainda bem que eu sou espírita, essa pessoa tinha que ser espírita, o fulano tinha que ser espírita, só o espiritismo para nos passar isso tudo. E aí você levanta a bandeira do espiritismo, o que é muito interessante, o que é muito legal. Mas aí você levanta utilizando os mesmos métodos dos outros religiosos. Por imposição, você tem que ser espírita, você tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Você tem que ser caridoso, você tem que praticar o bem. Enaltecemos o Espiritismo como uma fonte, um guia, um roteiro que nos dá esclarecimento, nos facilita a compreensão para a sua exaltação? Não. Para a nossa reforma íntima, para a prática do bem, para a caridade com o próximo.
qualquer que seja a religião da outra pessoa, se ela estiver no caminho da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, do auxílio ao próximo, ele também está bem. Ele conseguiu captar as mensagens da essência do Espiritismo em outra religião, ótimo. E ele está feliz com aquela religião dele? Tá, ótimo. Vamos respeitar o respeito que foi comentado na página de preparo e agora nesse texto também. Não vamos negar que somos espíritas, mas vamos mostrar que somos espíritas não pelas nossas palavras. Sou espírita, assim como lá atrás dito, né? Ah, viva Jesus! Não é por aí que você mostra que ama Jesus, que é seu discípulo, e também não é por aí que você mostra que é espírita e que enaltece o espiritismo e que segue o espiritismo. Mas você mostra isso tudo pelas suas atitudes, pelas suas ações do dia a dia. Então, vamos repensar e reavaliar as nossas atitudes. Aí sim fica o caminho certinho, né? Vamos lá. Finalizado o estudo de hoje, hora daquela prece. Vamos irradiar, vibrar pelas pessoas queridas, né? Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí e todos mencionem o nome das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, pessoas que a gente deseja o bem, deseja enviar bons fluidos, boas energias, boas vibrações, tá certo? Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste momento, em prece, pedir para que cada nome mencionado, encarnado ou desencarnado, possa receber as melhores vibrações, energias e fluidos de amor, de paz, de tranquilidade, de fé, de perdão, de caridade, que possa cada pessoa mencionada aqui receber tudo aquilo de melhor, de importante e necessário que para ela venha a ser. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos falar agora os nomes. Pausou. Soltou o pause e hora da água fluidificada. Então vamos lá. Fluidificação da água. Você coloca aí a garrafinha. Evita aqui, ó. Bota aqui assim. E vamos fazer a prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, que neste momento viemos aqui a pedir a vocês, ao auxílio, para que possa esta água receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, para que ao contato dela com nossos organismos venha nos trazer e proporcionar aquilo que estamos precisando, aquilo que fará bem a nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a fluidificação da água, hora do encerramento, né? Prece do encerramento. Então vamos lá. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores que aqui se encontram, obrigado por essa oportunidade do estudo, do aprendizado, do esclarecimento. E que diante dessa nova situação que nos foi mostrada hoje, possamos refletir e nos modificar, pensando mais na prática do bem, na caridade, no auxílio ao próximo, nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros semeadores do Espiritismo, semeadores dos princípios morais de toda religião que busca o bem pelo caminho da prática, da caridade, do amor ao próximo, do perdão e da fé. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita proteção e auxílio, seja pelo nosso merecimento, a misericórdia divina,
e que fique dentro de nós cada vez mais os sentimentos do amor, da fé, do perdão, da caridade, da alegria, da paz, da tolerância, da paciência, para que possamos nos tornar verdadeiros instrumentos de Deus cada vez que pudermos transmitir ao nosso próximo todas essas qualidades mencionadas anteriormente. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos o estudo de hoje, não é isso? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau!